Temos aqui muito a respeito das mensagens, né, que normalmente é pregado pela Igreja Adventista. São temas bem adventistas, né, do que nós estamos falando aqui, o santuário, o juízo e agora as 3 mensagens angélicas, né? Nós vamos refletir um pouco a respeito dessa importante mensagem que Deus confiou à Igreja Adventista, né, para o tempo que nós estamos vivendo. Então, antes, vamos fazer uma oração, orar mais uma vez, pedindo aí a bênção de Deus. Amém. Querido e bom Deus, graças te damos por estarmos participando dessa programação, essa vigília. Amém. Pedimos que seu Espírito Santo seja derramado sobre o seu povo, para que possamos abrir o coração e aceitar as mensagens que o Senhor deixou para serem proclamadas agora, no tempo do fim, no tempo que nós vivemos. Amém. Que o Senhor nos capacite para essa obra, aonde quer que estejamos. Se estivermos longe dos seus caminhos, se estivermos dentro da igreja, mas estivermos com a fé morna, que o Senhor reavive a nossa fé e conduza de volta o seu povo e os seus filhos que estão espalhados pelo mundo inteiro, e que, ao entrar em contato com a sua verdade, tomarão a decisão ao lado do seu povo, pela fé em nosso Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe. Agora, o estudo que iremos fazer, pedimos humildemente o nome do Senhor Jesus, que abra nossa mente e o nosso coração para compreendermos a sua vontade para a nossa vida. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, meus amigos, nós vamos refletir um pouco a respeito das 3 mensagens angélicas. Mas antes de irmos para Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 a 12, onde se encontram as 3 mensagens angélicas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, é considerado como o Apocalipse dos Evangelhos. Jesus, no alto do Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram para ele: que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? E Cristo Jesus começou a descrever uma série de sinais que antecederiam a sua vinda, e uma delas no verso 14, que ele disse lá, Mateus capítulo 24, no verso 14, diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, Cristo disse que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações. E aí então viria o fim, quando a humanidade fosse advertida da mensagem, ou seja, que estaria sendo pregada pouco antes da volta de Jesus. Porque o capítulo 24 está falando justamente dos sinais da volta de Jesus. E aí então, ou seja, Cristo, ele mostra e adverte que o evangelho, ou seja, seria pregado a todo mundo. E nesse contexto mesmo, lá no capítulo, ainda no capítulo 24, no verso 45, Cristo, ele dá algumas informações que é importante para o tempo que nós estamos vivendo. No verso 45, de Mateus capítulo 24, ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou aos seus conservos para dar-lhe um sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, repare que Jesus aqui, na parábola do servo bom e do servo mau, ele diz que, pouco antes da sua vinda, existia uma mensagem que estaria sendo pregada, a qual sustentaria a igreja no tempo que ela estaria vivendo. Então, ou seja, aqui os servos representam os líderes da igreja, o Senhor representa Jesus e o sustento representa a mensagem que eles estariam pregando, pela qual sustentaria a igreja nesse tempo que nós estamos vivendo. E aí, então, ou seja, nós precisamos saber que mensagem é essa que vai sustentar a igreja para o tempo que nós estamos justamente vivendo. E nós entendemos que essa mensagem, elas são as 3 mensagens angélicas, que vão estar sendo pregadas pouco antes da volta de Jesus.
Então, eu gostaria de ler para vocês que aqui no livro História da Redenção, página 385, a serva do Senhor, ela escreveu o seguinte: foram-me mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer em um alfinete dessa mensagem. A verdadeira compreensão dessa mensagem é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. Então, repare, a verdadeira compreensão dessa mensagem. Por quê? Ainda existem pessoas que ouviram essas mensagens, mas ainda não compreenderam da importância dela para o tempo que nós estamos vivendo. Então, ela diz que a verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância e o destino das pessoas, ou seja, o destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. Ou seja, como é que as pessoas que vão ouvir essas mensagens, elas vão receber. Então, nós vamos ilustrar da seguinte maneira. O sol que nasce todos os dias é o mesmo. Então, ou seja, a mesma luz do sol que chega para mim, chega para uma outra pessoa. E a mensagem do Evangelho que vai ser pregada nos últimos dias vai ser essas mensagens que nós vamos estudar aqui, as 3 mensagens angélicas. Essas 3 mensagens, elas devem soar como um alto clamor que vai advertir o mundo antes da volta de Cristo, preparando eles para a segunda vinda de Jesus. E aí, então, ou seja, fazendo essa comparação de que o sol que nasce todos os dias é o mesmo, e a mesma luz e calor que chegam é o mesmo para todas as pessoas, mas, ou seja, o sol, quando entra em contato com a cera, ele derrete a cera. Mas, ou seja, o sol, quando entra em contato com o barro, ele endurece o barro. Mas o sol é o mesmo. Qual é a diferença? A diferença está como é que cada um recebe. Então, uns vão, ou seja, amolecer e aceitar essa mensagem, e uns, à semelhança do barro, eles vão endurecer e rejeitar essa mensagem para esse tempo. Então, ou seja, Deus tem uma mensagem para cada época, para poder advertir o povo e prepará-los, né? Então, Deus confiou uma última mensagem para este tempo. No livro Grande Conflito, página 431, existe aqui uma informação importante. No livro Grande Conflito, página 431. Está escrito assim, ó: os homens não podem impunemente rejeitar as advertências que Deus, em sua misericórdia, lhes envia. No tempo de Noé, uma mensagem do céu foi adereçada ao mundo, e a salvação do povo dependia da maneira como a recebesse. Rejeitada a advertência, o Espírito de Deus foi retirado e a raça pecadora pereceram nas águas do dilúvio. Nos dias de Abraão, a misericórdia cessou de contender com os culposos habitantes de Sodoma, e todos, com exceção de Ló, esposa e filhas, foram consumidos pelo fogo enviado do céu. Assim foi nos dias de Cristo. O Filho de Deus declarar aos judeus incrédulos daquela geração: ó, a vossa casa vai ficar-vos deserta. Olhando através dos tempos para os últimos dias, o mesmo poder infinito declara a respeito dos que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para quem creio na mentira, para que sejam julgados os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Repare que ela diz aqui que nos dias de Noé, uma mensagem do céu foi adereçada e a salvação das pessoas dependia da maneira como as recebessem. Assim também nos nossos dias, uma mensagem de Deus foi enviada para que sejam proclamadas, e no Apocalipse capítulo 14 é representado ali por 3 anjos. Por que Deus levantou 3 anjos? Porque no capítulo 13 do Apocalipse é representada ali uma trindade satânica que se opõe à mensagem de salvação enviada por Deus.
como nosso amigo Alan e Henrique já falaram aqui, né, muito bem, a respeito do poder que se levantou, né, contra Deus e praticamente usurpou o lugar de Deus, recebendo adoração como se fosse o próprio Deus. Isso o apóstolo Paulo, ele, ou seja, enfatizou lá em 2 Tessalonicenses. Então, repare que o anticristo, ele já existe desde os dias de João e dos dias do apóstolo Paulo. Mas sendo que havia alguma coisa que estava contendo de esse poder se revelar ao mundo. Lá em 2 Tessalonicenses, abra aí a sua Bíblia, em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala que havia, ou seja, um poder que estava contendo justamente o aparecimento aqui chamado do iníquo, para que ele não se revelasse ao mundo. Em 2 Tessalonicenses, vamos ler no capítulo 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 7 e o verso 8. Acompanhe aí comigo a leitura, né, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 e 8. Diz assim, ó: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. De quem o apóstolo Paulo aqui ele está falando? O que continha o iníquo para que ele fosse revelado à humanidade nos dias de Paulo? Era justamente o Império Romano que existia nos dias de Paulo, que quando esse poder caísse, surgiria o iníquo a quem os Jesus, ou seja, destruiria pela manifestação da sua vinda. Vocês lembram lá em Daniel, capítulo 2, que a pedra ela vem e atinge os pés da estátua? E que no capítulo 8, o chifre pequeno ele é derrotado sem auxílio de mãos, unicamente pela vinda de Cristo. Ambos estão falando do mesmo poder. E esse poder ele estaria reinando por ocasião da segunda vinda de Jesus. Quando no capítulo 2 de Daniel mostra a sucessão dos grandes impérios, né, mundiais. E ele vai descrevendo Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e as pernas de ferro representadas pelo Império Romano. As pernas de ferro elas se estendem até o período dos pés, que é em parte de ferro e em parte de barro. Ali representa também a divisão do Império Romano, né, pelas 10 tribos bárbaras, mas que Roma também estaria reinando, ali fazendo parte dos pés, quando a pedra fosse cortada dos céus e atingisse os pés da estátua. No capítulo 7, Daniel ele amplia essa visão, acrescentando mais detalhes, quando mostra que na cabeça do quarto animal surgiria um chifre pequeno. E aí esse poder do chifre pequeno, ele faria algumas coisas, né, que o Henrique e o Alan já descreveram aqui no período da Idade Média. Mas que esse poder sofreria uma ferida mortal e recuperaria nos últimos dias. E aí, então, Apocalipse 13 fala desse período da Idade Média, onde a besta que sobe do mar, que nós entendemos como sendo o poder papal, sofreria uma ferida mortal, mas que recuperaria nos últimos dias. E aí, então, ou seja, teria o apoio da besta que sobe da terra para poder dominar o mundo antes da volta de Cristo, com o apoio do dragão, que deu o seu trono e o poder e a autoridade à besta. E aí, então, para advertir a humanidade com relação, ou seja, aos enganos desses três poderes, representados pelo dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, Deus levantou 3 anjos com 3 poderosas mensagens para esse tempo. E aí, então, a serva do Senhor, ela diz: ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nós nos encontramos na história profética. Então, essa mensagem ela vai mostrar ao povo
aonde nós nos encontramos na história da profecia bíblica. Para que a gente possa, ou seja, se preparar para a segunda vinda de Jesus. Então, agora eu vou pedir para que você abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 14, né? Onde nós vamos começar a estudar as 3 mensagens angélicas. Para a gente não passar do tempo aí da nossa vigília, que é até às 7, né? Que não fica um pouco cansativo, né? 4 horas direto. Vocês são guerreiros, né? Só tem 10 minutos. 10 minutos não vai dar. Que isso, Leandro? No meu relógio estava mostrando 20. A Tairã não está ouvindo. O meu só faltam 10. 10 minutos é muito pouco. No meu está faltando 20, né? Mas vamos lá, vamos aproveitar então esse tempo aí. Quando der 7 horas, vocês me avisam. Deixa eu ver aqui no meu. Aqui. Tá Fabrício, mas acho que ninguém está cansado, não. Então vamos lá. Vamos começar lendo aqui a primeira mensagem, né? Vamos. Eu escutei alguém falando aí que não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Então, a Tairã mandou uma mensagem dizendo que ela não está ouvindo. Será que no microfone dela não? É Roberta, acho que é Roberta. É porque ela está com o telefone do marido dela. Vê se o microfone não está desativado, né? O dela. O meu também aconteceu isso ainda agora, mas depois melhorou. Então, Vai e volta, Rô, da reunião para ver. De repente ela volta o áudio. Então vamos começar lendo aqui a primeira mensagem angélica, né? Do verso 6 e o verso 7. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, língua e povo. Ô, Fabrício. Oi. Licença. Roberta, eu queria que ela botasse o fone, porque aí ela escuta com o fone. O meu aconteceu isso, Roberta, e eu botei o fone e deu certo. Deixa eu ver como é que está o áudio dela aqui. Manda ela botar o fone. Ô, Taira, você está ouvindo a gente, Taira? Você está ouvindo a gente agora? Não. Não está ouvindo? Conectando. Agora foi. Foi? Roberto, agora tá, né? Foi. Tá, Roberto? Tá bom agora, desculpa aí. Nada. Então, ou seja, vamos ler de novo aqui a primeira mensagem angélica, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e a fonte das águas. Então, irmãos, quem representam esses 3 anjos aqui que está voando pelo meio do céu? O primeiro, ele tem na sua mão o evangelho eterno. Lembra que lá em Mateus capítulo 24, Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo antes da vinda dele? E esse anjo aqui, ele aparece voando pelo meio do céu e na sua mão ele tem o evangelho eterno. Por quê? O evangelho eterno, né? E quem são esses 3 anjos? Esse anjo aqui, a mensagem de salvação, né, ou o evangelho foi confiado não a anjos, né, ou seres celestiais, mas aqui nós precisamos, a palavra anjos, né, ou ângelos, representa mensageiros pela qual tem uma mensagem a proclamar ao mundo, né, uma mensagem de advertência. E o fato deles voarem pelo meio do céu representa a urgência que essa mensagem tem que ser pregada. Repare que esse anjo, ele voa pelo meio do céu dizendo em grande voz. Por que em grande voz? Porque essas mensagens devem ser proclamadas pelo poder do Espírito Santo como um alto clamor, para divertir o mundo a respeito, ou seja, de algumas coisas que nós vamos ver relacionado aos enganos dos últimos dias. Porque os poderes do capítulo 13 do Apocalipse é a última confederação do mal pela qual vai reinar e governar o mundo antes da volta de Cristo. Então, ou seja,
a lei de Deus que se encontra no Santíssimo do Santuário Celestial, quando Cristo entrou no final dos 2.300 anos, quando Allan falou, em 1844, ela se tornou, ou seja, uma prova para aqueles que estariam vivendo antes da volta de Jesus. Deus lançou luz sobre a sua lei e sobre o ministério de Cristo no lugar santíssimo, no santuário celestial, pela qual a mensagem que seria proclamada nos últimos dias deveria alertar a humanidade e adverti-la de que elas deveriam se voltar para o santuário celestial aonde Cristo se encontra. E isso nós chamamos de quê? Verdade presente. É uma verdade que é específica para a época que nós estamos vivendo. Então, onde Cristo está hoje? Ele está no lugar santíssimo do santuário celestial. Quando Cristo veio, a mensagem a ser pregada é que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pela qual era tipificado no sacrifício que acontecia no pátio do santuário. Quando ele morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, durante 18 séculos deveria ser pregado, ou seja, a mensagem de que Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus e estaria ministrando no compartimento santo do santuário celestial. E aí, então, quando se cumpriu os 2.300 anos, a mensagem presente de 1844 para o tempo do fim, ou para os últimos dias, que inclui o tempo que nós estamos vivendo hoje, seria de que Cristo se encontra no lugar santíssimo do santuário celestial, realizando uma obra de juízo antes do seu retorno. E que isso deveria ser pregada a cada nação, tribo, língua e povo. E aí, então, ou seja, a salvação das pessoas dependeriam de como elas receberiam essa mensagem nos últimos dias. Mas vocês podem perguntar, Fabrício, as pessoas não são salvas por crerem em Jesus apenas? Sim. Repare que o anjo ele tem na mão o Evangelho Eterno. E o que é o Evangelho Eterno? É justamente que o plano da salvação ainda, ou seja, é o mesmo, que deve ser pregado até o fim, até o retorno de Cristo. O plano da salvação que foi estabelecido antes da fundação do mundo, que foi dado a Adão, lá no Éden, a Noé, a Abraão, a Isaac, a Jacó, é o mesmo que nos últimos dias vai ter que ser pregado, porque é o único meio de salvação para a humanidade, o sacrifício de Cristo. E as pessoas devem compreender isso e aceitar a Cristo como seu Salvador. Mas repare que o anjo que tem na mão o Evangelho Eterno, ele faz um outro anúncio adicional à mensagem do Evangelho Eterno, que contém aí uma advertência de que chegou a hora do seu juízo. No verso 7, ele diz em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Então, repare, o juízo ele chega enquanto o evangelho está sendo pregado. Algumas pessoas creem que o juízo virá quando Cristo voltar. Mas repare, quando o anjo está pregando o evangelho eterno, chega o juízo. Então, o juízo deve acontecer anterior à vinda de Cristo. Porque existe um texto lá em Mateus que Jesus diz assim, quando o Filho do Homem vier nas nuvens dos céus com poder e grande glória, então ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, para ele retribuir a cada um segundo as suas obras, é necessário que tenha acontecido um juízo de investigação antes, pela qual ele vai dar a recompensa quando ele voltar. E aí, então, ou seja, esse chamado deve advertir a humanidade justamente de que em 1844 começou um juízo. Que juízo é esse? O juízo investigativo, o pré-advento. E que os habitantes da Terra deveriam, ou seja, temer a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é reverenciá-lo e reconhecê-lo como, ou seja, o único digno de adoração.
Porque a mensagem dos 3 anjos, elas estão falando de quê? De adoração. E de acordo com Salomão, temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Diz ele, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Mas repare que a mensagem do primeiro anjo, ela faz uma advertência, né? E especificamente, ela nos faz lembrar de que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ela diz assim, adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. O anjo está parafraseando o 4º mandamento da lei de Deus. Por qual motivo? Porque antes da volta de Jesus, esse poder representado pelo chifre pequeno, que no capítulo 13 representa a besta que sobe do mar, ali representa o poder papal, unido com os Estados Unidos da América, que é a besta que sobe da terra, sendo conduzidos pelo dragão, teria mudado o dia de guarda do sábado para o domingo. E aí, então, repare na advertência desse anjo. Ele chama a humanidade, a toda nação, tribo, língua e povo. O evangelho deve ser pregado, advertindo de que eles devem adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Está nos remetendo ao sábado do 4º mandamento e à obra da criação, aonde no final dos 6 dias, Deus estabeleceu o 7º como memorial da criação. E nós sabemos que nos últimos dias a pedra de toque, que vai dividir a humanidade em 2 grupos, vai ser justamente a última grande prova que vai sobrevir à humanidade, aonde o anjo está chamando, ou seja, aos filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo inteiro a adorá-lo como Criador dos céus e da terra. Então, me fugiu a palavra, do evolucionismo, a teoria do evolucionismo, ela surgiu justamente em oposição à mensagem de Deus como Criador dos céus e da terra. E então, por isso que o anjo do capítulo 14, versos 6 e 7, ele tem um chamado à humanidade. E aqui também nos diz que nós devemos glorificar a Deus. Como que nós podemos glorificar a Deus? Algumas maneiras nós podemos, ou seja, glorificar a Deus de algumas maneiras. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, Jesus diz que nós somos a luz desse mundo e que a nossa luz deve resplandecer diante dos homens para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Na sua oração sacerdotal, amém, Jesus orando ao Pai, ele diz assim, Pai, eu te glorifiquei aqui na terra, consumando a obra que o Senhor me deste a fazer. Então, ou seja, por meio da nossa vida, nós vamos glorificar a Deus, consumando a obra que Ele nos deu a fazer. Então, Deus tem o quê? Um chamado para o seu povo, que aqui nas 3 mensagens angélicas, o povo de Deus que vai estar preparado para a volta de Jesus, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm, ou seja, a fé em Jesus Cristo. A mensagem do 2º anjo, ela segue, ou seja, dizendo que Babilônia ela irá cair. Então, quem representa Babilônia aqui no contexto, né? Nós sabemos que Babilônia foi construída lá no passado por Nimrod, que era bisneto de Noé, onde edificou a Babilônia, ou seja, lá no passado. E Nabucodonosor edificou o período neobabilônico, que caiu, ou seja, em 538 antes de Cristo. Mas a Babilônia do Apocalipse, ou seja, o nome Babilônia, que significa confusão, representaria justamente a confusão religiosa dos últimos dias. Então, em primeira, ou seja, na aplicação primária, Babilônia, no capítulo 17, ela está sendo representada por uma mulher prostituta. Vai lá no capítulo 17 do Apocalipse, aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 17.
no verso 5. Quem pode ler esse verso aí para mim, para vocês participarem aqui também, né? Apocalipse 17. Qual é o verso? No verso 5, Leda. Ah, tá. Apocalipse 17, verso 5. Vamos lá? E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, repare que no verso 5, diz que na sua fronte, na fronte de quem? Dessa mulher aqui representada no capítulo 17, que representa uma igreja, mas essa igreja é uma igreja meretriz. O que é isso? Representa uma mulher prostituta que aceitou doutrinas e ensinamentos que não são do seu esposo, que é Cristo. Então, essa igreja, ela não nasceu prostituta, mas no decorrer da história, ela se tornou prostituta. Por quê? Ela se prostituiu, né? Ela permitiu o que entrasse no seu meio doutrinas que não foram ensinadas por Cristo. E aí, então, com essas doutrinas, ou esses falsos ensinos, ela estaria embriagando os reis da terra. Ou seja, todos os habitantes da terra seriam participantes das suas doutrinas ou dos seus ensinamentos. E Apocalipse 17 diz que os habitantes da terra, eles estão embriagados, né? Ou seja, com o vinho dessa mulher. Leia aí no verso 2 do capítulo 17. Apocalipse 17, no verso 2, diz assim, ó, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Repare que no verso 5 que nós lemos, essa mulher prostituta, ou essa Babilônia, ela é a igreja-mãe das outras meretrizes. Isso está representando justamente o que aconteceu no período da Idade Média, onde as outras igrejas evangélicas que surgiram, protestantes, saíram dessa igreja e que receberam, ou seja, ensinamentos e doutrinas que é exclusivamente dessa igreja meretriz aqui, que nós conhecemos como sendo a igreja romana, pela qual os dois grandes ensinamentos que praticamente têm dado a todas as igrejas a serem participantes é justamente a guarda do domingo no lugar do sábado e a imortalidade da alma. Então, ou seja, esses ensinamentos irá praticamente prostituir os habitantes da terra. Irão ser participantes dos ensinos dessa igreja que, aqui no capítulo 17, é chamada de Babilônia. Por quê? Hoje nós vivemos em uma confusão religiosa. E aí, ou seja, cada um ensina uma verdade. As três mensagens angélicas, elas estão advertindo e convocando o povo a saírem de Babilônia e se unirem ao povo de Deus, que no capítulo 14, no verso 12, está escrito assim, ó, leia aí na sua Bíblia. Apocalipse 14, no verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, no capítulo 17, Babilônia está embriagada com o sangue dos santos. E quem são os santos de Deus? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por quê? Porque desde a Idade Média, a igreja ela tem feito muitos mártires. Na Santa Inquisição, na festa de São Bartolomeu, a Inquisição dos Valdenses, John Hus, Jerônimo de Praga, vários reformadores, ou seja, que foram perseguidos no tribunal, né? Ou seja, do Santo Ofício da Igreja Romana na Idade Média. E aí, então,
Os santos aqui representados no capítulo 17 representam o fiel povo de Deus. E no capítulo 14 irá pregar nos últimos dias as 3 mensagens angélicas para poder advertir a humanidade. Então, a primeira mensagem angélica chama a humanidade a adorar a Deus como Criador dos céus e da terra, observando o sábado do 4º mandamento, que é um sinal entre Deus e seu povo. Que no capítulo 7 do Apocalipse, o anjo sobe do nascente do sol e ele tem na sua mão o selo do Deus vivo. Esse selo do Deus vivo que o anjo tem na sua mão é um selo que vai selar o destino das pessoas nos últimos dias. E Ezequiel, capítulo 20, no verso 12 e no verso 20, ele diz que é o sábado que é um sinal de santificação entre Deus e o seu povo. E que no capítulo 13 do Apocalipse, a besta ela tem uma marca. E que essa marca é o sinal da sua autoridade em oposição a Deus, que vai ser estabelecido justamente pouco antes da volta de Cristo como um sinal, e representa o sinal da autoridade de um poder humano em oposição a Deus, que vai obrigar as pessoas a reverenciarem um sábado falso, no lugar do sábado verdadeiro. E isso está onde? Leia aí na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 13, no verso 16 e 17. Gostaria de pedir uma outra pessoa aqui para ler para mim. Apocalipse 13, no verso 16 e 17. Eu vou ler. Escutei umas 4 vozes aí ao mesmo tempo. Quem é que vai ler? Pode ler? Quem vai ler? Aparecida. Tá bom, Aparecida? Pode ler para a gente o verso. Isso. 16, 17, certo? Isso. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado com o nome da fera ou o número do seu nome. Então, repare que o verso 16 e 17 nos mostra aqui um boicote econômico, aonde esse poder representado pela besta irá praticamente restringir os direitos de liberdade das pessoas, e a não ser que elas se submetam a essa marca que aqui está dizendo, elas não vão poder comprar e nem vender. Então, repare, esse sinal aqui é justamente um sinal na fronte e na mão de aceitação racional e consciente desse decreto que vai ser estabelecido, obrigando as pessoas a aceitarem o domingo no lugar do sábado. E nós estamos vivendo num período onde nós estamos vendo como isso, ou seja, pode facilmente fazer com que, de uma maneira ou de outra, para um bem popular, os governos podem passar por cima da sua Constituição, estabelecendo algo que eles creem que vai ser bom para as pessoas. Mas que essa união mundial não vai estar em conformidade com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz: quando andarem dizendo paz, paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Então, repare, nos últimos dias vai ter sido estabelecido um governo mundial pela paz mundial, aonde a ira de Deus será derramada, porque os governos humanos unidos terão estabelecido um dia no lugar do sábado bíblico contrário à vontade de Deus. Irmãos, as 3 mensagens angélicas são as últimas a serem proclamadas. Não existe uma outra mensagem. Se você ler no capítulo 14, no verso 14, você vai ver que após essas 3 mensagens serem pregadas, o que aparece é Jesus Cristo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Leia aí no verso 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na mão
tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Jesus Cristo vem para fazer aquela separação, lembra? Do trigo e do joio. A seara, quando Cristo voltar, já vai ter amadurecido. O Espírito Santo, na chuva serôdia, ele completa a obra. Quando as 3 mensagens angélicas advertiram o mundo com relação à verdade presente para esse tempo, e todos puderem ter feito a sua decisão de uma maneira consciente ou ao lado de Cristo, observando o sábado do 4º mandamento e recebendo o selo de Deus, para poder viver a eternidade ao lado de Jesus, os que tiveram conhecimento da verdade, observando um dia, em reverência ao poder humano no lugar do dia de Deus, eles estarão recebendo a marca da besta, que é um sinal da apostasia e da rebelião a Deus. E aí, então, eles estarão selando o seu destino eterno. Estarão formando um caráter de rebelião a Deus, enquanto Deus, por meio de Cristo, quer transformar a nossa vida, quer selar o nosso destino, o nosso caráter para a eternidade por meio da observância dos mandamentos de Deus. Por isso que o anjo do capítulo 14, do verso 12, ele diz que o povo de Deus nos últimos dias são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Nós estamos vivendo no período da 3ª mensagem angélica. Ou seja, a primeira mensagem começou a ser pregada por volta de 1830 e 1840. Logo em sequência, aqueles que rejeitaram essa mensagem do primeiro anjo entraram na condição de igreja caída ou de Babilônia. E aí, então, ou seja, a queda de Babilônia ainda não se consumou. Ela vai se consumar no futuro, quando ela der a todas as nações a beber do vinho da fúria da sua prostituição, que diz o capítulo 14, no verso 8. E quando que isso vai acontecer? Quando a lei de Deus for anulada pelos governos humanos. E aí, então, ou seja, Babilônia, os pecados de Babilônia terá atingido aos céus. E aí, então, Jesus Cristo se manifestará e se levantará no santuário celestial para vindicar, ou seja, aquilo que lhe é de direito, o único digno de receber a adoração. Apocalipse, capítulo 18, no verso... Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 18. Deus tem um último chamado, né, para o seu povo. Apocalipse, capítulo 18, no verso 4 e 5. Vou pedir para a Márcia ler aí para a gente, a Márcia. Márcia, você está aí? Liga o seu microfone, Márcia. Oi, Fabrício. 18 o quê? 18, no verso 4 e 5. 4 e 5. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então, repare que os pecados... Isso, 4 e 5. Obrigado, Márcio. Repare que os pecados de Babilônia se acumularam até o céu. E isso, ou seja, fará com que Babilônia receba do vinho da ira de Deus. É onde adverte a última mensagem angélica das 3, que é a que nós vamos ler agora para já ir finalizando a nossa mensagem. Capítulo 14, do verso 9 ao verso 12. Hoje nós estamos no tempo da 3ª mensagem angélica. Não consegue. Capítulo 14, do verso 9 ao verso 12. Diz assim, ó: seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro.
e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Irmãos, essa última mensagem, ela nos adverte a respeito, ou seja, da adoração à besta e à sua imagem. A besta aqui representa a besta que sobe do mar, do capítulo 13, que representa o poder papal. A imagem da besta representa a forma de protestantismo que se desenvolverá quando as igrejas protestantes dos Estados Unidos influenciarem o Estado para estabelecer o domingo como dia de guarda no lugar do sábado. Ou seja, o Estado será legislado pela igreja. E a igreja, por pressão, porque a forma de governo nos Estados Unidos, o republicanismo, é semelhante também à nossa que copiou, né? Que é, ou seja, os líderes são estabelecidos pelo povo. E quando o povo, mediante a união das principais igrejas dos Estados Unidos, influenciarem o Estado, ou seja, reivindicarem deles aquilo que é como sendo o melhor para a humanidade. E nós sabemos que por Apocalipse, capítulo 13, eles vão exigir do governo um dia para o descanso da terra, para a família, enquanto Deus já estabeleceu o sábado na criação para o seu povo. Em todas as eras, reconhecer que Ele é o Criador dos céus e da terra, que você e eu somos obras das mãos de Deus e que devemos adorá-lo. Não porque é apenas o nosso Criador, mas porque é o nosso Redentor. Ele nos criou, mas pelo pecado a humanidade se afastou de Deus e o sábado é o sinal dessa reconciliação, da redenção, onde Deus nos resgatou do pecado como filhos e filhas de Deus. E ao Jesus Cristo ascender aos céus, ele ascendeu como representante da família humana, ministrando no santuário celestial para fazer justiça e reivindicar o caráter de Deus perante o universo das acusações de Satanás. Mas Apocalipse 12, no verso 17, diz que ele está irado contra a mulher. O dragão está irado não contra todas as igrejas, mas com aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que nós já vimos que é o dom profético que se manifestaria na igreja de Deus nos últimos dias. O povo de Deus não será perseguido como foi no passado. Apocalipse, capítulo 14, no verso 13, diz o seguinte, lê aí na sua Bíblia, Apocalipse 14, no verso 13. Fabrício, Oi? A Ribana quer ler. Ribana, pode ler para a gente, então. Alain, já passei quanto tempo? Não sei, não estou vendo a hora não, amigão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. 17 minutos. Vamos finalizar já, então. Ribana, pode ler. Não tem medo não, vamos lá. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve-me, bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Irmãos, aqui está revelando para nós, assim como Jesus falou em Mateus capítulo 24, quando ele disse lá que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo, a testemunho. A palavra ali, no original grego, para testemunho, é martireu. O evangelho seria pregado sobre martírio nos últimos dias. Mas aqui, nós temos uma bênção de Deus até para aqueles que morrem no Senhor e desejaram ver a volta de Jesus. Aqueles que pregaram morreram na fé da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse, capítulo 14. Eles ressuscitam para ver Jesus Cristo voltar em glória e majestade. Então, se nós viemos a testemunhar com a nossa própria vida, pela mensagem da palavra de Deus e por amor a Jesus, Deus nos ressuscitará para ver Jesus Cristo voltar em glória e majestade. Amém. E se estivermos vivos, seremos glorificados em vida.
Seremos glorificados, ou seja, em vida, pregando, sofrendo, né? Injustiçados, mas nunca abandonados. Tristes, mas nunca desamparados. Serva do Senhor chega a dizer que o povo de Deus preso em celas, a luz dos anjos celestiais brilhará para iluminar as celas. Amém. E as espadas daqueles que se colocarem contra o povo de Deus se quebrarão como palha. Então, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, não temos que temer. Sabemos que há um Deus nos céus que está conosco e que em breve voltará e que nos confiou a última mensagem de advertência ao mundo. Amém. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos que eu quero fazer uma oração agora especial, né? Por cada um de nós que perseverou aqui até o fim, cansados, mas que... Cansado nada. Está cansado não, gente? Não. Que pelo poder do Espírito Santo nos manteve ainda com a mente, né, para poder compreender essa mensagem. Feche os seus olhos. Querido Deus, agradecemos pela maravilhosa vigília que tivemos hoje. Amém. Mensagens que o Senhor tem nos capacitado, mesmo sendo incapazes de levar a grandiosa mensagem para este tempo. O Senhor chamou pessoas pecadoras e falhas como nós para poder iluminar esse mundo com a glória dos altos céus. Amém. Que a sua justiça se revele em nossa vida. Que a luz do capítulo 18, do quarto anjo que advertirá o mundo, possa se cumprir na nossa vida pelo derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia. Amém. Que o Senhor nos torne participantes dessa obra. Que o Senhor nos desperte e nos santifique para que possamos terminar essa obra, que é uma bênção para nós ser participantes dela. Abençoe o seu povo que esteve até agora aqui, perseverando para ouvir a sua palavra. Que o Senhor conceda a eles o poder do seu Espírito Santo. E que pessoas possam retornar para os seus caminhos. Que a nossa fé possa ser reavivada. Que possamos ajudar uns aos outros, revelando a bondade e o amor do Senhor Jesus às pessoas. Nós sabemos que há pouco tempo, mas que precisamos trabalhar pela causa da salvação. Coloque isso em nosso coração. Perdoe nossos pecados. Oramos e te agradecemos pelo dom da vida concedido por nosso Senhor Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Amém.